Amém. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2, versículo, nós vamos ler 1 ao 3 primeiro. Então, Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué está logo, é o 6º livro da Bíblia. Os 5 que Moisés escreveu, Josué é o próximo, tá? Acharam? Posso ler? Josué 2:1 diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, versículo 2, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, versículo 3, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Pula para o 8 agora. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 12. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Versículo 14. A nossa vida pela vida de vocês. Os homens lhes garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Versículo 17. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Versículo 20. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, que a tua mensagem venha a nós, Senhor, que ela seja, ó Pai, como um bálsamo, Senhor, que ela seja, Pai, restauradora, Senhor, que ela seja, ó Pai, direcionada para aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Que o teu Espírito Santo trabalhe os corações de cada um que está aqui, que todos consigam abrir os seus corações. Que assim seja. Amém. Amém. Faz algum tempo que eu não prego sobre esse
né, motivo, queda das muralhas de Jericó, etc. Né? Há algum tempo eu não prego sobre isso. Mas, quando eu estava na terça-feira aqui, minha esposa, né, estava pregando na terça-feira da família. Se você não veio, você perdeu. Só para você ter uma ideia, eu anotei coisas, o pastor Timóteo anotou também, que eu vi. Né? E nós fomos inspirados, porque assim nós somos inspirados, através de outras palavras, de outras pessoas, nós somos inspirados. E o que eu vou pregar hoje não tem nada a ver com o que a Márcia pregou, mas foi inspiração naquela hora. Né? Então, algum tempo eu não prego sobre isso, e é tão vasto o material, né? Se você for ver aqui, tem tantos ensinamentos nesse texto sobre a queda de Jericó e etc., que é fantástico como Deus faz. E hoje, mais uma vez, eu creio que você não viu ainda esse enfoque que eu vou dar, e se você abrir o seu coração, você vai ser abençoado. Amém? Então, eu quero tirar alguns pontos, né, desse texto que eu li. O primeiro é que, mais uma vez, preste atenção no que eu vou dizer, mais uma vez, são usados espias para investigar a terra. Quando é que foi antes? Moisés. Lembram? Moisés fez a mesma coisa, quase no mesmo local. Antes de entrar na terra, ele mandava, né? Só que agora, Josué já está um pouco mais adiante, tá? Moisés ainda estava ali na planície do Sinai, né? Na verdade, ele estava ali em Midian, ele estava próximo, estava um pouco mais a leste, e ele mandou espias. Agora, Josué está mais acima, e você viu aqui relatado o Rio Jordão, né? O Rio Jordão está aqui. O que eles fizeram? Eles passaram aqui por baixo e entraram assim, tá? Então, quando eles entraram, o rio, como o Mar Vermelho, secou e eles passaram, lembra? Então, Jericó está desse lado de cá. O que é relatado por Raabe é que os povos que estavam a leste do Jordão foram derrotados pelos israelitas, pelos hebreus, né? Na verdade, pelos hebreus. O nome na época era hebreus. Então, a primeira coisa que nós vemos é que, mais uma vez, são mandados espias para olhar como é que estava a terra. Tá? E poderia acontecer, mas não aconteceu, a mesma coisa que aconteceu antes. Aí eu vou dizer para você que eu e você somos pessoas diferentes. Quando a gente enxerga as coisas, nós enxergamos de uma maneira diferente. Quando você enxerga qualquer problema na sua vida, você enxerga de uma maneira diferente. Mas nós podemos ter a mesma fé, nós podemos enxergar diferente, porém, com o mesmo Deus nos encaminhando, o mesmo Deus nos dando a visão correta, mesmo sendo pessoas diferentes e vendo coisas diferentes. Entenderam o que eu falei? Poderia ter acontecido a mesma coisa que aconteceu quando Moisés enviou Josué, Calebe e os outros 10. Eram 12 homens. Desses 12 homens, só Josué e Calebe viram a terra e ficaram com a sua fé firme em Deus. E aí eu vou dizer para você, quando você vê os problemas podem tirar a sua fé ou não. Depende de como você enxerga. Então, existem, né, algumas frases de algumas psicólogos, né, positivistas, ou que usam algumas coisas do tipo, e é verdade, tá? Eu estou dizendo, é verdade. As dificuldades são oportunidades de nós passarmos por ela, ficarmos mais fortes, etc. e tal. Essa é a visão que nós temos que ter dentro do corpo de Cristo. Essa tem que ser a visão. Aqueles 10 homens não tiveram essa visão. Eles não tiveram a mesma visão que Josué e Calebe tiveram. E aí o que acontece? Os outros 10 relataram que na terra realmente havia os frutos que Deus havia prometido, que ela manava leite e mel, mas, aí está o problema, mas
eles relataram que havia homens muito grandes, cidades muito fortificadas. Eles não enxergaram espiritualmente. Eles não entenderam o que Deus havia dito. O que Deus tinha dito é: eu vou lhes dar a terra. Ponto. O que tinha lá? O que Deus disse e as dificuldades, como na nossa vida. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus disse que nos daria vitória. Está escrito na palavra isso. Ele não disse que ia tirar as dificuldades. Ele ia dar a vitória. A mesma coisa aconteceu para aquele povo. Como eles passaram dificuldades, é verdade. Mas ele iria dar a vitória. Ele disse também que a terra manava leite e mel. E ela manava leite e mel. E que eles venceriam qualquer inimigo. Só que quando nós temos a visão do mundo, nós ficamos com medo. Quando nós não permitimos que Deus trabalhe no nosso coração, nós ficamos com medo. A gente tem que enxergar a realidade sem ter o medo. A gente tem que enxergar a realidade tendo fé. Amém? Amém. Eu vou repetir para você dizer amém sincronizado. Nós temos que enxergar a realidade, mas tendo fé. Amém. Oh, graças a Deus. Agora, a disposição daqueles homens era diferente. Ponto A. A disposição deles era diferente. Desses 2 espias que foram para a terra, a disposição deles era diferente. A intenção deles era diferente. E a informação que eles trouxeram era de outra natureza. Era diferente da anterior. E é isso que eu vou comparar para você entender. No passado, ao ver as circunstâncias, aqueles 10, né, não Josué e Calebe, se você conhece a Bíblia, você sabe que foram os únicos poupados de todo o povo, né, a passar a terra prometida. Só eles 2, para serem justamente os líderes do povo na terra prometida. Nem Moisés passou, só Josué e Calebe. Todos da idade deles para cima morreram. Só ficaram deles 2 para baixo, tá? Em termos de idade. Então, esses homens passaram. E Josué agora tinha mandado 2 espias. Mas esses 2 espias viram a circunstância e não perderam a fé. É aí que está o tchan do povo de Deus. Você está vendo tudo errado à sua volta. Não perca a fé. Você está vendo, caramba, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que acontecer isso. Mas não perca a fé. Você não tem que fugir da realidade. Não, isso não está existindo. Não, não é isso. Isso não existe. Né? Aí eu vou declarar que isso não existe. Não tem que declarar que não existe. Você tem que ter fé que Deus vai fazer alguma coisa. Entenderam? Não é mentir para si mesmo. Não é mentir sobre a situação. É enxergar a realidade e deixar Deus te ajudar. Amém? E ir adiante. A disposição, como eu falei, é o ponto A, é a disposição daqueles espias agora. E a disposição é aquilo que nos move. Eu estou bem disposto ou mal disposto? Vocês conhecem esse termo? Bem disposto ou mal disposto? Então, disposição é o que nos move. Não era a mesma daqueles outros que foram escravos. Aqueles homens foram escravos. E eles tinham a mentalidade de escravos. Esses agora não. E eles, entendam, eles eram escravos, foram libertados por Deus, mas continuaram na sua cabeça escravos. E nós não precisamos, não devemos e não podemos ser escravos na nossa cabeça. Deus é ou não é o Criador do universo? Deus é ou não é todo-poderoso? Então, nós não podemos deixar o mundo nos escravizar em teorias, em um monte de coisa que botam, né, até mesmo dentro da igreja evangélica, um monte de coisas que fazem com que a nossa cabeça fique presa, escrava. Nós somos livres. Amém?
Assim nós devemos ser e agir. Então, aqueles homens agora, os dois que Josué mandou, não eram mais escravos. Eles já tinham visto o milagre de Deus, eles tinham tido experiências com Deus, né? Os outros também tinham, mas não serviu para libertar a mente deles. Não adiantou, eles continuaram escravos. Porém, aqueles homens agora, eles tinham visto Deus durante 40 anos prover no deserto aquilo que eles precisavam. Então, entenda, eu vou fazer uma figura aqui para você entender. Você pode estar numa praia paradisíaca, uma beleza de praia. Antigamente existia, hoje a praia ainda existe, mas não é mais a beleza, porque eu voltei lá e estragaram a praia. Eu conheci a Praia do Francês há muitos anos atrás. Se você conhece, né, você sabe do que eu estou falando. Só existia uma ou outra barraquinha ali. Hoje chega tudo quanto é cá, só se ia de bugre lá, quando eu cheguei lá a primeira vez, né? Então, a Praia do Francês era uma maravilha. Imagina algo similar, ou então a Praia do Caribe que você conheceu, ou uma praia maravilhosa no Rio de Janeiro que seja, né, não tenha nada em volta. Então você pode estar numa praia maravilhosa, num paraíso. Se a sua cabeça for de escravo, você vai levar a escravidão junto com você para a praia. Não adianta Deus ter libertado você. Jesus libertou você. A Bíblia diz que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Você foi transportado. Mas adianta se você continua vivendo como se tivesse escravizado? Não adianta. Então, nós temos que entender isso. Você pode estar numa praia calma, segura, tranquila, se você teve experiências no seu passado. Se você, por exemplo, foi à guerra, não é o nosso caso, ninguém aqui foi à guerra, mas imagina alguém que tenha ido à guerra e tenha voltado cheio de traumas. Se você foi à guerra, viu mortes, teve medo de morrer, viu bombardeios, se você não se libertar disso, você vai levar isso para todos os lugares, aonde você for. É como se a guerra estivesse numa mochila atrás de você. E eu sei que você pode ter tido algum tipo de experiência, e que essa experiência está lhe acompanhando. E você precisa ser livre. Porque a pessoa escravizada, ao deparar com uma situação, não precisa nem ser a mesma, algo similar, ela já desestabiliza. E nós vivemos num mundo, nós vivemos numa cidade perigosa. E você, por exemplo, já foi assaltado, não morreu, o ladrão às vezes nem te levou nada, porque Deus providenciou que alguém chegasse e tal, mas você teve aquela experiência, não aconteceu nada, mas você teve aquela experiência, ou aconteceu alguma coisa. Aí você fica escravizado daquilo. Aonde você for, você está levando aquilo. E você pode, não só precisa, você pode ser livre. Livre. Esta manhã, não leve mais a sua carga pesada, a sua cadeia, a sua gaiola. Tem um personagem, eu não vou lembrar quem é, mas tem um personagem de desenho animado que ele andava, ninguém conhecia o rosto dele, essa era a grande piada da figura. Ele andava com uma caixa de papelão na cabeça, não vou tentar lembrar, mas ele andava com a caixa de papelão na cabeça. Sabe o que está acontecendo com as pessoas que não percebem que estão escravizados a alguma coisa, uma experiência, ou qualquer coisa que tenha acontecido? Está andando com uma gaiola na cabeça. E você pode e precisa ser livre. Amém? Amém? Sabe, você que quer derrotar a sua Jericó, aprenda que a sua fé em Deus
tem que ser mais forte do que as suas experiências ruins. Você talvez tenha uma Jericó para derrotar, mas a fé que você tem em Deus tem que ser mais forte do que a sua experiência, do que aquilo que aconteceu ou aquilo que ainda está acontecendo. Aqueles espias, eles viram Deus fazendo as coisas. Você já viu Deus fazer muita coisa, eu tenho certeza. Se você não entrou ontem no Evangelho, você já viu Deus fazer. Aqueles homens tinham visto também. E aí eu pergunto, você tem visto Deus prover a você apesar das dificuldades? Amém. Tem visto. Aqueles que estavam desempregados e conseguiram emprego. Aqueles que... Olha, existem pessoas que dizem assim, eu não sei como, mas não me falta nada apesar de eu estar desempregado, não me falta nada apesar disso, aquilo, isso aqui. Deus provê. Confia nele. Então, muito de derrotar uma grande realidade para nós, uma grande força que nós temos para derrotar a nossa Jericó, é a nossa disposição. Não é disposição física, não. É disposição no Senhor. Amém? Que você entenda isso. A segunda diferença daqueles 2 espias para os outros 10, né, que não tiveram fé, era a intenção e a motivação. Eu separei de disposição isso, tá? A intenção e a motivação. Agora, a intenção ou motivação daqueles espias não era, preste atenção nisso, testar a Deus. E eu espero que a sua não seja essa. O próprio Jesus falou assim, quando Satanás vai e fala para ele fazer, né, se jogar, ele fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. A sua disposição não tem que checar Deus, não é essa a disposição que você tem que ter. A disposição daqueles homens não era essa, era diferente. Eles não estavam testando se Deus tinha falado a verdade. Aí você vê na Bíblia assim, nós lemos aqui Malaquias 3:10, né? Então, Deus vai abrir a janela do céu, aí você vai falar assim, eu agora vou testar Deus. Ali é o único versículo que permite isso. Mas em todos os outros não é permitido você testar Deus. Sabe, aqueles homens tinham a motivação certa, os outros não. Eles estavam a fim só de verificar, e verificaram. Mas a falta de fé deles era tão grande, que eles viram o que Deus tinha falado, que era verdade, mas junto viram o resto. Os homens grandes, as cidades fortificadas. Aí deu zebra. Aí não deu certo. Porque, como a disposição do coração deles era errada, e o que eles estavam buscando, a intenção deles, né, era outra, eles viram o que eles quiseram ver. E nós muitas vezes fazemos isso também. Sabe, o povo lá de Moisés estava com medo. O povo estava com medo, e apesar de Deus ter feito, né, o que fez para livrá-los, né, 10 milagres enormes, apesar disso eles continuavam com medo. Gaiola na cabeça. Então, com esse medo, eles só viram o errado. Eles só viram que não deveria ficar nítido. Enquanto o Josué e Caleb viram a mesma coisa, mas falaram outra. Eles enxergaram de forma diferente. Então, quando Moisés mandou aqueles 12 espias, ele deu um tiro no pé. Deu um tiro no pé. E, gente, entenda, era para acontecer isso. Não culpem Moisés, tá? Era para acontecer isso, precisava haver uma mudança antes de entrar na Terra Prometida. Mas eu costumo dizer que isso não foi provocado por Deus. Deus deixou acontecer, é bem diferente. Então eles não precisavam ter ficado aqueles 40 anos no deserto, não precisavam. Mas ficaram porque eles enxergavam da maneira errada. Então, o pior remédio que podia ser dado para aquela doença deles era Moisés ter mandado os espias lá. E aí, Josué vai e manda também
Só que agora, aqueles dois homens tinham a intenção correta, a motivação correta. E aí eu posso dizer que eles tinham o coração correto. Se você tem a motivação correta, você vai ver a realidade nua e crua e vai agir da forma certa. E você vai ter fé. Eu não posso, por exemplo, viver no Rio de Janeiro e achar que eu vivo numa cidade segura, tranquila, sem ver a realidade. Mas eu não preciso ter medo. Não preciso, não devo, ou não deveria. Porque o meu Deus é o meu Deus. Amém. Quer ter segurança? Ora antes. E vai na paz do Senhor. É isso que você tem que fazer. Ao ver a realidade, se o meu coração, se a minha motivação é correta, eu vejo o perigo, mas não fico fixado naquilo. Eu não fico fixo no medo. Eu vejo a realidade, mas eu tenho fé que Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda bem que você sabe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a realidade. É uma realidade nua e crua da terra, do Rio de Janeiro, do Brasil, mas você tem uma outra realidade, que é o que tem que pesar. Deus é por nós. Amém. É assim que nós temos que viver. Então, não perca a fé e não valorize o inimigo, os perigos, as dificuldades. Não faça isso. Eu quero que você abra comigo Números. Deixa marcado Josué, que a gente vai voltar depois. Mas venha comigo a Números, capítulo 13. Números 13. Eu quero ler do versículo 25 ao 33. Eu vou começar aqui, tá? Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram, presta atenção, os frutos da terra, aquilo que Deus falou, eles estavam trazendo como prova. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Gente, eles trouxeram os frutos. Mas o povo, agora o mais é o problema. Você tem um mais na sua vida, não tire o mais da sua vida. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Vamos até o 33. Então, presta atenção, olha para mim. Aí, um desses povos, se eu não me engano, os enaquitas, ou enaquins, eles eram gigantes, muito fortes, por isso que ele cita aqui. Os outros todos, eles eram organizados em termos de exército. Eles tinham armas, eles tinham bigas, alguns deles, não todos, mas tinham bigas, que era uma arma poderosíssima naquela época, né? Então, eles estavam relatando aqui, a gente não compreende só olhando isso aqui, mas eles estavam relatando de povos com exércitos organizados, povos que estavam acostumados a combater, e eles estavam vindo do deserto, tá? Versículo 30. Então, Caleb fez o povo calar-se. Imagina o burburinho quando eles falaram: ai, vou morrer, eu não quero entrar. Aí Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, olha como é que ele encara, e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Se você tiver fé em Deus,
certo que você vai vencer. Amém? Amém. A sua Jericó vai cair. Amém. Não importa qual seja a qualidade do seu inimigo, a quantidade do seu inimigo, não importa. A força do seu inimigo, não importa isso. E aí ele continua. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, os outros 10, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E se espalharam entre os israelitas um relatório negativo, claro que não foi o positivo, foi o negativo que se espalhou, né? Acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Olha que exagero. Todos os que vimos são de grande estatura. Outro exagero. 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos. A nós e a eles. Dizendo que eles desprezavam, né, a força desses homens. Gente, esses homens viram as coisas erradas. Jesus chega para nós assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo, você vai vencer também. Tenha bom ânimo. Os 12 viram os frutos da terra, que Deus havia dito, e também as dificuldades. A pergunta que nós temos de fazer é, nós estamos valorizando os frutos da terra que Deus disse que tinha para nós, ou a força dos nossos inimigos? Essa é a questão. O que nós estamos valorizando? A força dos nossos inimigos, ou o que Deus nos promete? Os espias de Josué viram a realidade, mas não se deixaram levar pelo medo ou pela falta de fé. Eu vou dar uma informação para você entender um pouquinho o tamanho da dificuldade que eles viram. Agora eu não estou querendo mais falar dos que viram coisas erradas, eu vou falar dos que viram a coisa certa. E para você ver que eles tiveram confiança, porque Josué marchou, ele foi para lá. A muralha tinha entre 8,5 metros a 9 metros de largura. Largura, não é altura não. Largura. Por isso, era intransponível. 9 metros são 9 passos meus. É que eu esqueci quanto tem aqui. Eu acho que aqui tem 10 a 12. É quase tudo. Deixa eu testar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quase isso aqui de largura. Não, largura. Espessura. Né? Não é comprimento. A base de 8,5 metros a 9. Sabe, isso aqui são 3 andares de um prédio, deitado. É muita coisa. Eles olharam isso, mas eles confiaram naquilo que Deus falou. Gente, imagina quando Josué recebeu a ordem, eu vou exagerar para menos para você entender, de tocar algumas cornetinhas e gritar diante de uma muralha desse tamanho. Imagina! Mas eles, olha a diferença, eles fizeram. Será que nós estamos, na nossa vida, olhando a base da muralha que existe, para nós transpormos, para Deus derrubar, ao invés de simplesmente acreditar, por exemplo, no versículo que diz que confia em Deus e será salvo tu e a tua casa. Crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. Esse é só um versículo
Só para você entender. Então, gente, qual é o teu problema que parece com uma base desse tamanho? Tem algum? Eu acredito, nem se você tiver com câncer terminal, preste atenção, nem câncer terminal tem, digamos assim, essa força. Vocês entenderam a comparação? Deus pode tudo. Só temos que ver da forma certa. Isso aqui de muralha é um absurdo. Agora vocês entendem por que Jericó eles estavam tranquilos? Não estavam, não. Olha, eles estavam dentro dessas muralhas e não estavam tranquilos. Porque Raabe fala isso para os espias. Eles estavam dentro de uma muralha. Agora você entende por que podia ter uma casa em cima da muralha. Porque a casa dela dava para fora, entendeu? Estava na beirinha. A casa estava aqui, na beirinha, e aí ela podia descer os espias. Também com uma base dessa, né? Então dá para fazer sala, quarto, tudo que você quiser, banheiro, tranquilo, numa base dessa. Gente, nós precisamos entender e viver aquilo que Deus quer para nós. Sabe, eu depois vou pregar outras coisas sobre Josué, né? Mas imagine aqueles homens saindo do deserto, sem árvores para fazer armas. Você sabe o que é um ariete? Ariete é aquele que normalmente faz uma figura assim de um bode na ponta de metal e um tronco, né? Então, aquilo é um ariete, né? Fica batendo na porta, batendo no muro. Eles não tinham árvore para fazer isso. Não tinham árvore para fazer isso. Eles estavam no deserto. No deserto tem o quê? Coqueiro. Talvez, né, tenha alguma outra árvore, mas não, sabe, eles estavam desprovidos. Uma outra coisa que se usava na época eram as torres de assalto. É interessante para quem joga xadrez e nunca pensou, a torre é descrita de forma errada. A torre no xadrez anda, né? Porque é aquela torre que você sobe uma escadinha, depois a muralha está aqui, ela é assim. Aí sobe todo o exército pela escadinha. Eles não tinham isso. Eles não tinham nada. Assim se ganhavam as guerras naquela época. E eles não tinham nada disso. Imagina agora eles olhando para aquela cidade monstruosa, aqui está descrito que era uma cidade muito grande, com um muro monstruoso. Qual é o tamanho do seu problema? Quais são as armas que você tem? Eles não tinham nenhuma. Você pode pensar assim, puxa, mas eu não tenho arma nenhuma. Eles também não tinham. Você pode vencer, apesar disso. Amém. Amém. Eu vou falar de novo. Você pode vencer. Amém. Apesar disso. Amém. Nós precisamos crer mais em Deus do que nas situações, nas circunstâncias. Talvez você tenha, né, um parente ou você mesmo esteja sofrendo de uma doença grave, como câncer, por exemplo. Talvez você tenha problemas de relacionamentos, talvez você tenha problemas financeiros. E aí você pensa sempre naquilo que é o problema e não na solução de Deus. O que vale é a força desse inimigo que você tem, né? O que vale é a arma que você tem, ou o que vale é o seu coração confiante em Deus. Ponto. Confia em Deus. Você não tem motivos para ficar para baixo. Preste atenção, isso acontece às vezes comigo, só que eu reajo, porque Deus sempre manda uma palavra. Talvez você tenha entrado aqui da mesma forma, precisando ouvir exatamente isso, para novamente dar aquele suspiro, encher o peito e caminhar para frente. Então, o coração confiante em Deus é tudo. Amém? Amém. Terceira diferença é que a informação
a informação que eles foram buscar, não era se eles acreditariam ou não que Deus ia derrubar aquela muralha. Não era mais assim. Antes, aqueles 10 foram ver qual era a da história, se tinha realmente que Deus tinha falado, viram que tinha, mas viram outras coisas. Esses homens agora não se importaram em ver uma muralha de 9 metros de base. Eles não se importaram com isso. Tinham outras dificuldades, né? Se você for pesquisar, você vai descobrir umas outras coisas. Era difícil até chegar na muralha era difícil. Então, eles não viram nada disso. Eles não foram com essa visão distorcida e por isso eles não estavam indo buscar informação errada, né? Eles não foram buscar se Deus estava, questionar a Deus, né? Se Deus estava certo ou não. Como na nossa vida, né? Nós não devemos também fazer a mesma coisa. Nós não temos que saber se Deus vai ou não fazer. Peça. Ponto. Peça e creia. É isso que a gente tem que fazer, como eu costumo dizer. Você pede, ora e crê. Se Deus não for fazer, Ele vai te falar, como a gente vê exemplos bíblicos. Eu estou falando que a Bíblia diz. Deus fala assim, o Espírito Santo fala, para de orar por isso, que isso aí não vai acontecer. Até lá, você tem que continuar orando e tem que continuar crendo. Como a Bíblia diz, Paulo, não vai por aí não, que eu não quero que você vá. Paulo falou, tá bom. Você podia imaginar, não, mas Deus mandou pregar em tudo que é lugar, eu vou para cá. Jesus mandou, eu vou. O Espírito Santo não falou não, vai para outro lugar. Então, se Deus não falar o contrário para você, você segue em frente. Segue em frente. Amém? Amém. Então, você tem que imaginar que você precisa, você tem que saber que você precisa pedir a Deus. Você precisa saber que você pede crendo no milagre que Deus vai fazer. E aí eu pergunto para você, para que eu vou ao médico? Olha só, eu estou falando em termos de informação, por que eu vou ao médico? Para que eu faço exames? Para saber a dificuldade e ficar prostrado? Não, para saber o que pedir. Eu vou ao médico para isso. Eu peço, você não sabe, mas eu já pedi para ser curado da vista. Não fui, mas eu já pedi. Eu já pedi outros problemas que a gente tem, doenças que a gente tem. Eu peço. Se Deus vai fazer ou não, não sei, mas eu peço. Sabe, se você fica pensando, né, por exemplo, o que está ocorrendo na política, né? Você fica abalado com isso? Não, pede. Pede para Deus tirar o domínio que Satanás está tendo nesse país, né? Você não tem que saber informação para ficar para baixo. Você tem que saber informação para saber o que pedir. É isso que você tem que saber. Você, diferentemente daqueles homens, dos 10, que foram buscar informação, receberam a informação correta, realmente a terra manava leite e mel, mas aí quando eles voltam com outras informações. Na sua vida, você vai ao médico, aí você descobre que você tem. Aí você chega para o pastor e diz assim, pastor, que eu tenho isso, foi detetado isso aqui, Vamos orar por isso? Amém, vamos orar por isso. Agora, se você, além desta informação, pega a informação do médico, você só tem 10 dias de vida, pronto, você está roubado. Vocês entenderam? Existe a informação que você tem que ter para saber o que pedir. E a informação que vai vir junto, na nossa vida, elas vêm sempre. Tem sempre, né, o arauto da má notícia. Sempre tem. Arauto é o cara que chama atenção, tá, gente? Sempre tem aquele que gosta de divulgar a má notícia. Sempre tem. Aí você vai, ouve o fato e ora. Só isso. Para finalizar, eu quero ler novamente alguns versículos. Então, vamos voltar a Josué capítulo 2. Eu quero que você entenda agora uma outra coisa. Josué 2, vamos ler de 9 a 13. Presta atenção
muita atenção no que está escrito aí. Raabe dizendo para os espias, tá? Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha só, ela era, olha para mim, ela era a inimiga. Ela era a pessoa dentro da muralha de 9 metros de base, teoricamente protegida. Olha o que ela está falando. Eu sei que o Senhor já deu essa terra para vocês. Imagina Satanás, quando você o enfrenta da maneira certa. É isso que ele vai fazer. Ou o seu parente que vive malhando você, por você ser crente, é isso que ele vai fazer. Ele vê Deus atuando na sua vida. Ele não tem como dizer outra coisa, ele vai dizer assim, eu sei que Deus te abençoa. Vou voltar aqui. Ó, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês não nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Porque eles tinham algumas lanças poderosíssimas, devia ter bomba atômica na lança, né? Por isso que eles estavam apavorados. Não, é porque Deus fazia por eles. Aí diz assim, pois temos ouvido como o Senhor, esse é o tchan, secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Amém? Amém? Preste atenção agora. Eu resolvi fechar com isso. Eu poderia fazer uma outra pregação, mas eu queria fechar com isso. Ele tem aqui nesse texto motivo para uma outra pregação, mas eu quero trazer para vocês algumas lições. Lição número 1. Quem tem de ter medo é Satanás. Não nós. Primeira coisa. Quem tem que ter medo, está no bolo, é o inimigo. Seu inimigo. Não nós. Satanás e o povo de Jericó, teoricamente, eram mais fortes e estavam seguros, mas eles temiam. Você não tem que temer. Quem tem que ter medo são os nossos inimigos. Amém? Amém. Fique firme diante de qualquer pessoa ou de qualquer situação. Creia em Deus e nas promessas dele. Você vai encontrar o fruto maravilhoso, o leite e o mel. Mesmo que ainda tenha do lado os gigantes. Quem tem que ter medo são os inimigos. Amém? Amém. Lição 2. Você, vivendo sua vida com Deus, ele realiza coisas que são vistas pelo exército inimigo, pelos nossos inimigos. Se você vive com Deus, os seus pretensos inimigos, porque Paulo afirma que nosso inimigo não é sangue ou carne, mas tem os perturbadores deste mundo, parentes, amigos, colegas, né? Então, eles estão vendo Deus fazendo coisas por você. Eles estão vendo. Os seus parentes, seus inimigos, os seus amigos, seus colegas, né? Aqueles que estão cercando você, nessa hora, quando você se diz crente, eles se tornam inimigos, né? E não mais parentes, amigos, etc. Mas eles que não fazem parte do exército de Jesus, eles passam a ser como Raabe, dentro
do exército. Então a primeira lição é que quem tem que temer são os outros. A segunda lição é que você tem como trazer para o corpo de Cristo aqueles que hoje são inimigos, espiritualmente falando. Tem e creia nisso, e batalhe por isso, e continue crendo nisso. E continue orando por isso. Porque isso é o que acontece. A pessoa pode negar que, não, isso é imaginação sua, Deus não está fazendo nada por você. No fundo, ela sabe, ela só não quer admitir. Continua. Amém? Amém. Terceira lição e última. Ainda se juntaram aos inimigos Raabe, os parentes dos inimigos. Olha a bênção que a sua vida pode ser. Além de Raabe ter passado para dentro do povo, porque foi isso que aconteceu, ela foi absorvida por aquele povo. Além disso, lembre-se, você não deve lembrar, talvez o pastor Timóteo no máximo. Raabe gerou? Jesus de Nazaré. Gente, é coisa de louco. Um inimigo seu pode se tornar um grande pregador do Evangelho. Como acontece isso? Um hoje inimigo pode gerar, agora ela gerou fisicamente, né? Ela foi parte da ascendência de Jesus. Você espiritualmente pode, através de uma pessoa, crescer o reino de Deus. Quantos são os testemunhos de pessoas assim, gente? Basta a gente fazer o que a gente tem que fazer. Sabe, gente? A gente vê os inimigos e não percebe. A gente dá muito valor para as coisas que como se apresentam. E a gente não entende o que Deus está para fazer. Então, aprenda. Quem tem que temer é o inimigo, não é você. O inimigo numa vida, o inimigo direto, é o inimigo e não você. Você, vivendo com Deus, você vai trazer os inimigos para dentro do reino de Deus. Amém? E esses inimigos vão gerar frutos ainda. E você vai estar fazendo o que Deus quer. Amém? Não tema a muralha que você tem. Ela é uma oportunidade. Raabe viu com certeza aqueles homens derrubarem aquelas muralhas. Amém? Seus inimigos têm que ver as suas muralhas sendo derrubadas por Deus. Não reclame da muralha existir, porque pode ser a porta de entrada para muitas pessoas no reino de Deus. Amém? Amém? Amém. Você tem um problema grande? Pode levantar a mão. Isso. Essa é a oportunidade da muralha cair. Mas você precisa ter a visão correta e crer que Deus está com você. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Só passei 10 minutos, foi pouco, hein? Eu pensei que ia passar mais. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que haja transformação. Tu sabes por que essa palavra foi pregada hoje, ó Pai. Todos nós absorvemos, ó Pai, mas talvez alguém de forma especial precisava ouvir, ou algumas pessoas precisavam ouvir isto hoje, Pai. Ó Senhor, a todos nós traga o conhecimento, traga, Senhor, a vida em Ti, Senhor. Traga a mudança, Pai. Naqueles que
relataram ter grandes problemas, Senhor, toma-os pelas mãos, Senhor. Derruba as suas muralhas, Senhor. Sejam elas do tamanho que forem, Senhor. Mas ponha fé, ponha ânimo nesses corações, Senhor. E que eles enxerguem, que eles tenham informação, ó Pai, não falsa, Pai, mas que eles tenham a informação de quem Tu és, Senhor, das Tuas promessas, Senhor. E que eles consigam enfrentar os seus problemas, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Ó Pai amado, por aqueles que talvez tivessem mais desanimados ainda do que esses que se manifestaram, ó Pai, que Tu os ajudes, Pai. Se não só a palavra fez o efeito que deveria, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe agora, e que o Teu Espírito Santo faça o milagre agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu não sei o caráter, Senhor, eu não sei qual o tipo de problema, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, e Tu ages. Em nome de Jesus, retira, Senhor, cada muralha que nós estamos vendo, Senhor, e que nós vejamos, ó Pai, uma terra prometida, Pai. Que nós vejamos as bênçãos da terra prometida, Senhor. Que seja assim na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.